Vamos colocar de pé, por favor. Só orando pelo nosso irmão Jean, para que Deus use com poder e autoridade, amém? Estenda suas mãos para cá, para o altar do Senhor. Pai amado, Pai querido, louvamos o Teu nome enquanto estivemos neste período de louvor, recebemos as mensagens em forma de música, de canções, Senhor. Tenho certeza que o Teu Espírito Santo tem tocado em nossas vidas neste momento de louvor, de adoração, mas chegamos, ó Deus, no momento principal deste culto, que é o momento, ó Deus, de nós ouvirmos a Tua palavra, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta, aquilo que restaura o nosso coração. Não sabemos o que vai ser dito, mas com certeza o Senhor sabe, e que só possa usar o Jean com poder e autoridade, dar discernimento, dar, Pai amado, inteligência, para ele sabedoria, para que ele possa lidar com todas as coisas de boas que o Senhor tem colocado no coração dele, para ele transmitir para o coração da igreja. Ser com ele nesta noite, Senhor. E toda a igreja do Senhor diga amém. Paz do Senhor, igreja. Estou nervoso, caso não dê para perceber. Pode se sentar. Eu quero começar agradecendo a confiança da igreja, do nosso presbítero, a me dar essa tarefa de trazer a primeira mensagem da primeira quarta-feira do ano. E eu quero contar para vocês rapidinho como foi que essa mensagem surgiu no meu coração. O tema da mensagem é imersão. Ia ser mergulho, só que não dava para fazer a arte, porque está sem internet. Então fica a imersão mesmo, que combina. E ela chegou no meu coração no dia 10 de dezembro, que foi o dia da profecia. Só que ela não veio na profecia. Eu não sei se alguns aqui sabem, no dia 10 eu estava viajando, eu não estava aqui no Rio, estava em Recife, e eu tinha marcado um mergulho para de manhã cedo no dia 10. Às 9 da manhã, 8 da manhã eu tinha marcado um mergulho, e eu sabia que era a data da profecia e tal, mas eu não ia poder acompanhar a profecia no domingo, naquele dia, porque eu tinha um trabalho para fazer de noite. No domingo à noite eu não poderia estar online assistindo. E eu aprendi com o nosso pastor Tiago que a reter tudo que é bom, tudo que a gente faz, a gente tenta prestar atenção em Deus naqueles mínimos detalhes e tirar a pregação de qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Naquele dia eu já fui com aquele pensamento de que podia sair uma pregação dali sem saber o tema do ano. E saiu mesmo. Que é essa pregação que eu quero começar hoje, e a gente vai começar lendo Ezequiel 47, que é o texto base do ano. A gente vai ler até o 5, tá? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo em mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que não se podia atravessar, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Até aí. Eu separei essa pregação em 5 partes, tá? Mas não se preocupem, vai ser rapidinho cada uma, não vou ficar enrolando muito não. E a gente vai começar pela primeira parte, de um mergulho, ou de uma caminhada pelas águas, como diz o texto, que é a parte da superfície. É a parte que todos nós aqui já passamos, antes de imergir. Nós estamos no ano da imersão. A maioria aqui já está há algum tempo na igreja, outros aqui não são nem da igreja, mas todos já passaram de alguma forma por essa parte, a parte da superfície, de aprender na superficialidade, de entender
o básico do evangelho, de olhar e talvez ter medo de ir um pouco mais fundo, talvez não ter vontade de ir mais fundo. É uma escolha de cada um. Mas, de qualquer forma, todos nós passamos. Eu lembro quando eu estava indo em direção a esse mergulho. Uma coisa que eu não falei, tá? A pregação inteira é uma analogia ao mergulho que eu fiz. E coisas que eu consegui tirar. Então, eu vou estar sempre citando parte aqui e parte lá, tá? Dentro da mensagem e fora da mensagem. Uma coisa que eu percebi, indo ao caminho do mergulho, foi que da superfície a gente não consegue enxergar muita coisa. Por mais que a água esteja cristalina, que você olhe para a água e parece que é um chão feito de vidro, você ainda não consegue ver tudo. O chão ainda é muito embaçado, as criaturas que estão ali ainda não são muito claras, parecem um borrão. Então, da superfície a gente não tem tanto entendimento assim no que está acontecendo mais ao fundo. Essa é a primeira parte. Acho que todo mundo aqui passou por isso, de não entender muito a profundidade do que é a palavra. Muitas vezes a gente passou por situações na nossa vida que alguém vinha e dava uma palavra para a gente e a gente olhava e falava, tá, não é para mim, eu não estou entendendo muito bem. Isso daí não é para mim. E hoje, quando a gente vai caminhando com Cristo um pouco mais, a gente começa a entender essas coisas que estavam antes embaçadas, ficam mais claras. Quando a gente chega na plataforma para fazer um mergulho, antes da gente mergulhar, a gente tem uma preparação, né? Esse momento aqui é uma preparação. A gente está aqui na igreja, a gente vem todos os domingos, toda semana, toda quarta, sexta, para se preparar. Mas se preparar para quê? Para mergulhar. E esse ano é um ano que a gente está começando a mergulhar cada vez mais. Alguns estão mais fundos, alguns estão mais na superfície, mas a gente está mergulhando. E claro, eu não sei se alguém aqui é mergulhador profissional, mas se não forem, antes de mergulhar, a gente precisa passar pela parte 2, que é a parte das instruções. Quando a gente vem para a igreja, a gente precisa ser instruído antes de começar a instruir, né? Não dá para ensinar sem aprender primeiro, não dá para aprender sozinho também. Então a gente precisa ter alguém para instruir, alguma coisa, algum objeto base para nos instruir, e pessoas que vão nos instruir, mas principalmente o Espírito Santo. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda obra. Vocês conseguem ver a comparação entre as instruções para a gente mergulhar e as instruções para a gente imergir na palavra? É simples. As instruções estão na palavra. Não tem nada escondido, nada oculto. A gente tem um manual de instruções, mas é claro, vocês preferem estudar sozinhos ou com alguém ensinando? Pode responder, igreja. Tá, ficou dividido. Quem prefere estudar sozinho? Tá, quem prefere estudar com gente acompanhando? Tem gente que não gosta de estudar, aparentemente. Não levantou a mão para nenhum dos dois. Bom, estudar sozinho é legal, mas nem estudando sozinho a gente está realmente estudando sozinho. Porque quando a gente estuda sozinho, ou a gente vai na internet, tem alguém explicando, e a gente estuda, ou a gente vai ler um livro que alguém escreveu. Na vida com Deus é a mesma coisa. Tem alguém explicando. Quando a gente está na igreja, tem alguém aqui em cima explicando, né? Quando a gente lê a Bíblia em casa, se a gente não orar antes pedindo entendimento, vai ter alguém... Quer dizer, se a gente orar antes pedindo entendimento, vai ter alguém explicando. Se a gente só ler por ler, realmente, aí você está completamente sozinho e eu duvido você entender alguma coisa. Porque eu já tentei estudar sem orar antes a palavra e é complicado. Às vezes eu oro até para estudar outras coisas também, quando está muito difícil, né? Então, a palavra principalmente, Deus inspirou ela. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ninguém melhor para nos explicar sobre uma matéria do que quem criou essa matéria. Então, não dá para pular no mar, não dá para pular na imensidão do que é o Espírito Santo, do que é viver com o Espírito Santo, sem ler o manual de instruções primeiro. Já ouvi casos de pessoas que tentaram fazer isso e se perderam no caminho, surgem algumas seitas, heresias por aqui e por ali,
porque não esperaram as instruções chegarem antes de começar realmente a estudar a palavra. E desculpa, que eu estou vendo que vocês estão meio assim, porque eu prego andando para um lado e para o outro. Tá? Então, vai ser assim até o final, eu só estou explicando. Tá? Não vou parar, não. Vou tentar, mas não vou conseguir. Voltando. Quando a gente pede, primeiro passo, na verdade, para a gente começar a ser instruído, é abrir o coração e aceitar ser ensinado. Essa é a parte, na minha opinião, a parte mais difícil. Que às vezes a gente já está acostumado com certos vícios, certas coisas, quando vem alguém de fora, a gente começa a pensar, quem é essa pessoa para me ensinar alguma coisa, para ensinar isso ou aquilo, e a gente acaba fechando o nosso coração. Isso não serve só para a palavra de Deus não, tá, gente? Para muita coisa. Às vezes, sei lá, você canta aqui em cima, e aí alguém vai e fala que você não está cantando bem o suficiente, você precisa aprender. Cara, abre o coração, vamos aprender. Pô, você não está tocando legal, vamos estudar. Abre o coração e aceita. Porque muitas vezes a gente está falando aqui em cima, a gente está falando em amor. Eu não estou falando só daqui não, estou falando de qualquer outra coisa. Muita gente que dirige há muito tempo. Aí se alguém vier falar, pô, faz isso, faz aquilo, já começa a brigalhada dentro do carro. Então, o primeiro passo para a gente aprender é estar com o coração aberto para aprender. Peraí. Tentar não olhar para quem está ensinando, mas sim para o que está sendo ensinado. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas falando que os filhos falaram de Deus com ele. Quando a gente se converteu, quem ensinou a minha mãe, eu falo isso porque ela fala isso para todo mundo, no começo fui eu, que eu ia para a escolinha, aprendi e ia ensinar em casa. Minha mãe voltou no início para ir para a igreja porque eu pedia para voltar. Então, às vezes, aquele pequenininho que está ali dentro vai ser o teu pai espiritual, que vai te trazer para a palavra. Então, fechar os olhos para a pessoa que está falando e abrir o coração para o que ela está falando. E procurar realmente ensinar antes de mergulhar. Aprender antes de mergulhar. Nessa parte, agora eu vou voltar para o mergulho. Nessa parte das instruções, a gente aprende a fazer alguns sinais, né, para se comunicar lá embaixo, porque, obviamente, não dá para falar. Alguns problemas que podem acontecer lá embaixo, a gente também é instruído. Por exemplo, pode ser que a gente esteja lá a 6 metros, 5 metros de profundidade e a mangueira de oxigênio estoura. O que a gente faz? Para não morrer afogado, tem que seguir algumas instruções. Tem uma cordinha de emergência que você puxa. E na nossa vida espiritual a mesma coisa. A gente não pode entrar aqui pensando que, não, eu vou me converter, vou seguir o caminho e agora minha vida é perfeita, não vai ter mais problema. Eu vou mergulhar e quando eu estiver lá embaixo vai ser segurança 100%, não tem nenhum perigo, não tem nada que vai acontecer de errado. Não vai acontecer, vai continuar acontecendo. Talvez até mais do que se você estiver fora. Então a gente tem que se preparar. E o manual de instrução está aqui. No caso, não é meu celular, é a Bíblia que está aqui. Então a gente tem sim que buscar, aprender e entender antes. Porque se a gente mergulha sem saber o que está ali no fundo, a gente vai morrer, a gente vai se afogar, a gente vai passar aperto. Talvez a gente mergulhe uma vez, passe por uma dificuldade, quase se afoga, vai voltar para a superfície e nunca mais vai querer entrar de novo. Então a gente tem sim que prestar atenção nessa parte das instruções, é uma das partes mais importantes de todo o processo do mergulho e da imersão na palavra. Porque é aqui que você vai entender até onde você pode ir, até onde você consegue, até onde você não pode, até onde você pode ir sozinho, e eu já vou dar um spoiler em lugar nenhum. Que se você for sozinho, você vai se machucar. Então, Deus tem que estar contigo, você tem que ter alguém do seu lado, tá? Não pessoa, tá? Então, Jesus Cristo tem que estar do seu lado, o Espírito Santo tem que estar com você. Senão você vai se machucar. Se você tentar caminhar sozinho, vai se machucar. Hoje a gente vive numa sociedade que tem, não vou dizer preconceito, mas tem um receio de vir para a igreja muito por conta de polêmicas que acontecem por lá e virou moda falar que a igreja sou eu, a igreja é no meu coração, então eu vou ser a igreja dentro de casa. Não existe isso, gente. Igreja dentro de casa não existe, é falácia isso. A igreja é comunhão, tem que estar junto de outras pessoas, tem que estar sim, porque é difícil demais caminhar sozinho. Caminhar junto é difícil. Aqui tem problema, imagina lá fora, em qualquer outro lugar. Então,
é se preparar, escutar as instruções, olhar para quem está do seu lado quando você está mergulhando, talvez dar uma ajudinha aqui. Às vezes você olha para o teu irmão, ele está se afogando, está virando de cabeça para baixo e você consegue ajudar. Então, mas antes disso, você precisa seguir as instruções. Precisa seguir o manual de instruções, precisa seguir essa etapa. A imersão, ela vem por partes, não é um mergulho de cabeça. Você vai lá e junta as pernas e blum, mergulha e vai parar lá embaixo. Não é assim que funciona. A gente vai descendo aos pouquinhos. Nesse momento de instrução, eu tive o privilégio. É o que eu falo, Deus não faz nada por acaso. Eu não marquei aquele mergulho naquele dia por acaso, não foi no horário por acaso, que eu tive o privilégio de estar 8 horas da manhã e mergulhar sozinho. Teve um casal que foi primeiro que eu, e o instrutor falou, como você está sozinho, a gente faz sozinho o teu mergulho. Normalmente não funciona assim, tá? 5, 6 pessoas que entram, todo mundo junto. E aí o mergulhador não consegue te dar uma atenção, o passeio é diferente. E eu consegui ir sozinho nesse dia. Então eu fiquei ali aprendendo um pouco mais de tempo. O passeio dura 20 minutos debaixo d'água, eu fiquei 35 mais ou menos. E aconteceram algumas coisas ali diferentes do que aconteceria normalmente se eu tivesse com outras pessoas, tá? E uma coisa também que ficou diferente nesse passeio é que, caso desse um problema, não teria ninguém para me ajudar, só o mergulhador que estava me guiando. Então eu tive que confiar totalmente nele, que ele sabia o que ele estava fazendo e que eu não ia morrer ali se desse alguma besteira. Então eu só podia confiar nele. Teve horas que ele se afastou de mim para poder fazer os vídeos e as fotos. Então, se eu, homem, conseguir confiar em outro homem, o que está impedindo a gente de confiar 100% em Deus? Que é o guia das nossas vidas, que é o que fez a terra, que fez o mar que eu estava mergulhando. Se eu consigo confiar no mergulhador, que ele tem um pouco mais de sabedoria que eu, por que eu não consigo confiar no Deus Todo-Poderoso, que tem a sabedoria de tudo, do que eu posso, do que eu não posso fazer, que vai me fazer bem? Vou deixar vocês refletirem. E a gente vai ler mais um texto, que é 2 Coríntios 2, isso. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro, não era isso, não. É o 3 esse? 3. Aí, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 4, começa do 4. Valeu. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu separei essa parte por conta da parte do texto que cita a confiança em Deus. Mas eu queria falar rapidinho sobre Deus nos capacitar. Muitas vezes a gente acha que fulano é especial, ele está ali em cima porque Deus deu o dom para ele nasceu assim. Fulano está pregando porque ele tem o dom de pregar. Gente, quem conversa comigo, convive comigo, sabe que eu não consigo falar meia frase sem gaguejar a mesma palavra umas 10 vezes até conseguir falar. Manter a linha de raciocínio, então, esquece. Vai conversar comigo, você esteja preparado para falar 5 assuntos em uma linha só e tentar entender. Porque eu tenho dificuldade. Só que quando eu estou aqui em cima, eu não tenho essa dificuldade. Vocês estão vendo, eu gaguejo, óbvio. Eu estou nervoso pra caramba, mas ainda é muito menos comparado ao que é normalmente uma convivência comigo. Conversar comigo deve ser muito doido, às vezes nem eu entendo o que eu estou querendo dizer. E eu espero que eu esteja sendo claro hoje. É que às vezes eu posso estar falando aqui e vocês estão pensando, realmente, não dá para entender nada do que você está falando. Eu espero que não seja o caso. Então, Deus capacita. Se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. E não pense, então eu não fui chamado. Você foi chamado, você só não botou o pé ainda. O presbítero Yehudi costuma dizer muito, primeiro a gente bota o pé e depois Deus coloca o chão. Não sei o que está faltando para você colocar o pé, mas coloque, confie 100% em Deus, que Deus vai colocar o chão. E se Ele não colocar o chão, quer dizer que Ele quer que você mergulhe, e aí você vai mergulhar e vai entender por que você está sendo chamado, porque você está sendo chamado. Tá? Não é uma opção, talvez eu esteja, não, você está. Que fique claro.
Tá, e aí a gente vai, depois das instruções, finalmente, a gente entra na água, coloca a máscara, coloca a máscara de oxigênio e mergulha. A gente vai para a parte 3 dessa pregação, que é a imersão. Deixa eu beber uma água rapidinho. A gente passa pela parte das instruções, e ali em cima ainda, depois que a gente entra na água, antes de entrar, a gente amarra um peso na cintura, bota o colete, vai todo equipado. E antes de mergulhar, de fato, o mergulhador te fala para colocar a máscara na água e respirar, para você acostumar a respirar pela boca. E na hora que você coloca a máscara, assim, você enxerga tudo que está ali embaixo, que quebra o espelho d'água, então tudo que estava embaçado passa a ser claro. Tem algum contexto aí junto com a palavra, não tem? Quando a gente começa a mergulhar, as coisas se clarificam, fica um pouco mais tranquilo de entender. Quando eu coloquei a máscara, eu comecei a ver, lá os mergulhadores, eles andam com ração de peixe, boiando com eles, então fica com um monte de peixe nadando em volta da gente o tempo inteiro. E é muito maneiro. Na hora que eu botei, assim, veio os peixes, assim, a centímetros do meu rosto. Só que a gente ainda não tinha mergulhado. Ali eu estava achando super tranquilo. Mergulhei, eu sou o Michael Phelps agora, é só nadar. Mas não. O mergulhador dá uma cutucada assim, aí ele faz o sinal para a gente descer. Quando ele fez o sinal, eu falei, tá tudo certo, tá? Esse sinal de descer, tudo certo, e de subir. Quando eu fiz que estava tudo certo, eu percebi imediatamente que não estava tudo certo. Na hora que ele puxou a cordinha do meu colete, que saiu o ar, que eu comecei a descer, eu desesperei. Aí botei a mão na boca achando que eu ia morrer afogado, eu lembrei que eu estava com oxigênio na boca, era só respirar. Beleza, a gente começou lá, até acostumar um pouco difícil, você está debaixo d'água, não é normal o ser humano respirar debaixo d'água, mas foi tranquilo. A gente desceu, e aí que essa pregação começou a surgir no meu coração, enquanto a gente estava mergulhando. Porque, cara, quando você desce, é um mundo novo ali embaixo, é tudo muito diferente. Eu uso óculos, então eu não enxergo direito aqui em cima. Mas lá embaixo você enxerga tudo claramente. A máscara, ela faz um negócio aí, que o rapaz explicou, mas eu não lembro, que tudo fica 15% maior e 30% mais perto. Então o peixe passava aqui, parecia que ele estava passando aqui. E aí eu comecei a ver aquela beleza, aquele mundo ali embaixo, e eu comecei a pensar, cara, é assim quando a gente se converte. Quando a gente está fora da igreja, pelo menos foi o meu caso, e o caso de muita gente que eu conheço, a gente olha de fora e pensa, cara, crente é muito chato. Eu não quero saber do que você está falando, não quero saber desse Deus que tu está me falando, não. Acredito no que eu quiser aqui fora, é isso aí. E eu achava crente insuportável. Eu achava que gritava muito, falava muito alto, que queria transformar todo mundo em cristão o tempo inteiro. E a gente é um pouco assim mesmo, né? Mas, quando a gente entra, a gente percebe que é bonito aqui dentro. É lindo o que acontece. E sentir a presença de Deus, sentir o que é uma comunhão de verdade, sentir que tem amigos por perto, sentir que o Espírito Santo está com a gente é muito gostoso, é muito lindo, é maravilhoso. Só que é tão bom que a gente quer espalhar. E não é culpa nossa de ser chato, não, gente. É porque é muito bom, a gente quer mostrar para as outras pessoas que é muito bom. E foi o que eu pensei na hora que eu estava lá embaixo. Cara, eu tenho que falar para o pessoal quando eu subir que é muito maneiro isso aqui embaixo. Teve um momento, dentro ainda do mergulho, que a gente vai chegando no fundo, que não é a parte mais funda ainda, mas você para tirar foto e gravar os vídeos. Nessa parte, rapidinho. Tá. Nessa parte, ele te coloca numa pedra, perto de uma pedra, e fala para segurar. Ele não fala, né? Ele faz assim, tipo, aponta e fala. Vai te segurar na pedra ali. E eu lembro que eu não estava entendendo, que mímica não é muito comigo, e aí eu estava tentando meter a cara dentro da pedra para ver o que tinha lá dentro. Não tinha nada, tinha uns bichinhos andando assim. Aí eu fiquei um tempão assim, e o cara fazendo assim para olhar para ele. Aí depois que eu percebi, a gente foi tirar as fotos. Eu virei para ele, estava tirando as fotos, e eu continuei olhando assim a pedra. E aí eu me soltei da pedra. Eu achei que a pedra fosse ali só para me ajudar. Cara, na hora que eu me soltei, eu comecei a nadar para trás sozinho.
e bati o pé e andava a bater. Eu tenho vídeo disso, não vou passar aqui porque é muita humilhação. Mas aconteceu, eu soltei a pedra e fui indo para trás, aí eu tentava virar e o pé de pato não deixava, eu prendia e fui indo mais para trás, eu pensei que ia morrer, mesmo com oxigênio, o cara na minha frente só fazendo. Para eu pegar a pedra, eu voltei e peguei. Isso me lembrou do texto de Mateus 16, do 18 ao 20. Venham a mim todos vocês que estão cansados. Não era esse, não. Não é esse, não. 16. Não. Mateus 16. Do 18 ao 20. Aí. Também eu lhe digo que é você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino do céu para você ligar na terra. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Volta no 18, por favor. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Cara, na hora que eu soltei da pedra, eu lembrei desse texto. Eu não lembrava onde ficava, mas eu lembrei desse texto. Que realmente, se você estiver lá no fundo e soltar da pedra, vai se afogar. Se você estiver imergindo e não tiver uma base para você se segurar ou alguém para te guiar, você vai se afogar. E eu não estou falando do mergulho, estou falando da palavra, tá? Gente, eu estou indo muito rápido, porque eu acho que eu estou. Tá. Enfim. Quando a gente ficou lá um tempo ainda, naquela pedra, eu aprendi mais um pouquinho a me controlar. Acho que aquilo faz um pouco parte também da parte do mergulho, que é você começar a sentir direito como você vai respirar, porque você não respira como aqui em cima. Quando você está com um tubo de oxigênio, você não respira, você só solta o ar. Quando for para entrar, ele entra sozinho. Isso incomoda um pouco, é diferente, né? A gente não está acostumado. E você não pode segurar. Se você segurar, você vai se engasgar e vai começar a afogar e vai ter que subir. Então, aquele momento foi para aprender um pouquinho a ficar ali embaixo de forma mais controlada. E aí começou, de fato, o passeio ali embaixo. E, novamente, como Deus não faz nada por acaso, como eu estava sozinho, o mergulhador pôde me levar em alguns lugares que ele não leva o povo todo, porque não dá para dar atenção para todo mundo. A gente começou o passeio... Perdão. A gente começou o passeio, e é a parte 4, tá, da pregação. A gente começou o passeio e foi interessante. Tiveram partes muito maneiras, foi a maioria do passeio, e tiveram algumas partes que foram um pouco assustadoras. Quando a gente estava chegando na parte mais funda do Recife, para vocês terem uma noção, o passeio padrão são 6 metros de profundidade. A gente foi a 11 ou 10, foi algo por aí. Então a gente foi em algumas partes que o pessoal não vai normalmente. Quando a gente estava chegando na parte dos corais, ele me empurrou, o mergulhador... e a gente não nada sozinho, tá? O rapaz vai sempre segurando o nosso colete e a gente confia 100% nele ali, que ele não vai te matar debaixo d'água. Então, só aceita e vai. A gente foi, quando estava chegando na parte dos Recife, das pedras do Recife, que eu olhei para frente, que ele me cutucou para eu olhar para frente, era uma pedra gigante, que eu nunca tinha visto nada tão grande na minha frente, assim, tão perto, e uma caverna. E aí a gente foi chegando perto da caverna, tinha uma espécie de peixe diferente lá. Quando a gente chegou bem pertinho da caverna, ele pegou o meu tubo de oxigênio e fez assim, me jogou lá dentro. Aí eu fui, começou a ficar escuro, eu comecei a ficar com muito medo. E aí tinha uma família de peixe vivendo a rotina deles lá, cozinhando e tal, lá embaixo. E aí eu pensei, cara, como é que volta agora para nadar para trás? Aí quando eu cheguei bem perto assim da parede, ele pegou meu pé e puxou. E isso me lembrou que a vida cristã tem dessas. Às vezes a gente é jogado em lugares que a gente não conhece. Às vezes a gente passa por lugares que são assustadores, a gente passa por momentos assustadores. Parece que a gente vai morrer. Mas que tem um mergulhador junto com a gente ali, para segurar nosso pé e puxar de volta. E a gente só cabe a nós realmente confiar. Esse é o nosso único trabalho.
que o mergulhador, que Jesus faz o resto pela gente. E assim, nesse momento que ele me tirou lá, que a gente continuou o passeio, ele me mostrou o baiacu, eu não lembro, acho que é bira o nome do baiacu deles lá, que eles alimentam e tal. E me mostrou, achei legal, ele saiu, me olhou de perto e voltou para dentro da casinha dele, e eu vi uma moreia verde, não sei se vocês sabem o que é uma moreia, é tipo uma cobra do mar, só que ela é cega, ela só enxerga de noite. Aí quando ela sente você passando pertinho, ela sai da pedra, aí ela chega bem pertinho assim e volta. Aí deu medo, foi outra parte bem assustadora do passeio, mas a gente conseguiu fazer, o passeio todo foi bem tranquilo, tirando as partes muito assustadoras, foi bem tranquilo. E, gente, perdão que está toda hora bloqueando isso aqui. Tá? Só que, qual é o ponto disso tudo que eu falei? Se eu tivesse ali sozinho, eu não ia conseguir fazer esse passeio. Eu não ia, porque eu não sei mergulhar. Né? E não adianta falar, eu sei nadar. Tá bom, você vai nadar ali em cima, mas quando você mergulhar, você não sabe nadar. Você não pode bater o pé forte, senão você vai acertar quem está perto de você e vai sair para os lados. Não vai, é diferente. Eu senti isso lá, dei um chute na cara do rapaz, fiquei morrendo de medo de tirar a máscara dele, mas acontece. Aí depois, quando a gente subiu, eu tomei uma bronca. Mas sozinho não dá. Se você não aprendeu ainda, se você não tem um guia, não dá. E mesmo depois de aprender muito, se você descer sem Jesus, não dá. Também não dá. Você vai se afogar. Eu queria ler Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Foi o que eu acabei de falar. E Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É difícil. Esse texto, por mais simples que seja, não é tão fácil assim da gente seguir. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Vai ter um momento que vai dar medo. Vão ter momentos que vão dar medo, muito medo. Acho que todo mundo aqui já passou por esses momentos de medo. Eu já passei algumas vezes por momentos assim. E não é fácil ser forte e corajoso nessa hora. Não é fácil depositar toda a confiança que você tem num ser que é invisível. Não é fácil. Eu estaria sendo muito hipócrita aqui de falar, gente, confie 100% em Deus, e é fácil. Não é fácil. A caminhada não é fácil. A parte da superfície não é fácil. A parte das instruções também não são fáceis de entender se você estiver sozinho. A parte da imersão é muito difícil. A parte da imersão talvez seja uma das partes mais difíceis, uma das partes mais legais e também difíceis. E eu não estou falando do mergulho, eu estou falando de aprender a palavra. É legal você vir para a igreja e começar a ter o entendimento do que você está fazendo, do que está acontecendo, começar a entender o que o pregador está falando, começar a entender em que contexto que aquele texto que ele leu se encontra dentro da palavra. É legal, isso é legal. Quando a gente começa a entender, é legal. Mas também é perigoso, é difícil, porque você está aqui, ao mesmo tempo que você está aqui, entendendo tudo que está acontecendo, pode ser que você esteja em casa e não esteja entendendo nada. Que as coisas façam sentido aqui dentro, mas quando você volta para casa não faz sentido. Porque como é que pode eu estar lá na igreja e escutar que Deus é meu pai e eu sinto como se eu não estivesse sendo cuidado? Porque acontece. Qual é a nossa responsabilidade quando isso acontece? Deus é meu pai, eu estou sendo cuidado, eu vou confiar. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual parte do plano está acontecendo agora, mas Deus tem um plano para a minha vida. E eu vou continuar firme, ponto. Essa é a nossa parte é confiar. Gente, confiar é simples, é uma coisa só que a gente tem que fazer. A gente tem que confiar, a gente tem que obedecer e a gente tem que simplesmente aceitar. As coisas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Muita gente fala isso. E tem uma notícia também para dar. Talvez você ache que você é uma pessoa boa, mas eu vou falar uma coisa que está bem clara na palavra. Você não é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Com Cristo a gente é bom.
Com Cristo a gente tem amor, com Cristo a gente ama. Sem Ele a gente não é uma pessoa boa. A gente pode achar que é muito bom. Eu, às vezes, acho que eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu sei, no fundo do meu coração, que eu não sou uma pessoa boa, eu sou um pecador. Todos somos pecadores, todos temos coisas que nos envergonham, todos temos pecados, todos temos nossos erros. Então, confie no Senhor. Ele não tem erros. É o único que não tem pecado, que não tem erro. Bom, a gente termina a parte da jornada, né? A gente faz o passeio lá embaixo, a gente vê tudo que há de bonito, tudo que há de assustador. Aprendemos o suficiente, e aí a parte de subir. O que a gente faz quando a gente está debaixo d'água e a gente precisa sair da água? A gente primeiro vai se enxugar, vai fazer o que tem que fazer. Mas e a parte de espalhar isso para as outras pessoas? De contar para as outras pessoas o que a gente passou ali embaixo, de contar para elas o que tem ali embaixo de bom. E para ela poder entender que ela vai ali, ela vai fazer aquele mergulho, ela vai ter que sair dali renovada, diferente, transbordando, e vai ter que espalhar isso para as outras pessoas. Abre, por favor, Marcos, eu não estou achando, Marcos 15, 16, 15. Está chegando no final, gente, tá? Que é a última parte agora. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E é por isso que o pessoal acha que a gente é chato. Porque a gente vai para o mundo, prega o evangelho para toda criatura. Do nosso jeito, cada um tem o seu jeito de conversar, de falar, de explicar, mas a gente vai e faz e cumpre essa missão. E é engraçado como tudo nesse mergulho apontou para Cristo, desde o início. Que quando eu saí do mergulho, eu queria falar para todo mundo: gente, vai fazer o mergulho agora, é muito maneiro, é diferente, é outro mundo, é muito bonito, eu não vou conseguir explicar o que é, vai lá. E é isso que a gente tem que fazer. Quer saber como é que é mergulhar com Cristo? Vai lá na igreja, vai lá conhecer, escuta um pouco do que aquele pessoal chato tem para falar. Tem um cara lá na igreja que ele tem mó barbão, ele é muito doido, tu vai gostar dele, vai lá falar com ele, ele vai te receber bem, vai lá, o pessoal é divertido. Tem bastante jovem, tem gente de todas as faixas etárias, tem muita gente maluca lá dentro, vai conversar com, vocês vão gostar. E é isso que a gente tem que fazer. Eu me senti mal quando eu saí, porque eu queria falar para todo mundo para ir mergulhar, mas às vezes eu não tenho vontade de falar para os meus amigos para vir para a igreja. Qual é a diferença? Quer dizer, tem muita diferença. No mergulho ele não vai ganhar nada, a não ser uma experiência muito legal. Na igreja ele vai ganhar salvação. Às vezes a gente tem algumas coisas para contar. Nossa, eu fui num restaurante muito top. Vai lá no restaurante. A gente foi pô, eu joguei um jogo muito maneiro. Vai jogar o jogo. E aí, quando é para falar para o cara que ele tem um lugar, que ele vai ser salvo, que ele vai ser amado, que ele vai sentir tudo que ele não sentiu a vida inteira dele, que tem alguém para suprir aqueles sentimentos ruins que ele tem dentro dele. Tem alguém que vai curar as dores dele, que vai salvar, vai curar das doenças, que vai curar da depressão, vai curar de tudo. Está na igreja. E aí eu tenho vergonha de falar. Não dá, isso é incoerente. Isso é incoerente. Eu jogo muito na internet, o meu irmão está ali, o Léo sabe disso, eu gosto muito de jogar. E já passei algumas horas conversando com amigos meus que eu pensava: cara, ele não vai receber se eu falar para ele, mas hoje eu tenho que falar. E aí passava horas e horas e a pessoa me dando ali atenção, porque a gente acha: não, vão recusar. Se eu começar a falar, vão recusar, vão achar que eu sou... Viu? Tá vendo, gente? Vão achar que eu sou chato, não vão querer aceitar o que eu estou falando, não vão querer entender. Tá, talvez, mas fala. Não é bom para você? Se é bom para você, pode ser bom para ele. Pode ser não, vai ser bom para ele também. Se ele quer receber, é outra história. Então fale. Saia daqui hoje com o sentimento que eu saí quando saí daquele mergulho. Saia daqui falando: caraca, tem muita coisa boa mesmo para eu falar. Tem muita coisa boa mesmo para eu espalhar para o mundo. Aquele lugar é muito bom. E eu não estou falando do lugar aqui não, tá? Eu estou falando da igreja de Cristo no geral. Pode ser outra igreja, outra denominação, não importa. Contanto que siga a palavra de Deus. E aqui é uma igreja que segue, por isso que eu estou dando exemplo daqui. Rapidinho. Gente, então, foi isso.
Essa é a mensagem que eu quero deixar para o coração de vocês. Imergir. Esse ano é o ano da imersão. Então, mergulha, vai de cabeça, mas vai com cuidado, vai com Cristo, vai passo a passo. Se você não se sente pronto, dá um passinho primeiro com a água nos tornozelos, depois vai com a água nos joelhos, depois na cintura, mas comece a imersão. Pode ser que, sei lá, você comece o ano hoje com as águas no tornozelo e termine com a água no joelho. Isso não quer dizer que você está errado, só que cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada. Mas que você possa terminar o ano nas profundezas e que você possa voltar para a superfície para espalhar esse amor e essa graça de Cristo para todos os lugares que você for. Vou chamar aqui o irmão Jaime para encerrar. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Olha, Deus estava falando ali, mas eu me lembrava de algumas coisas ali sentado. Eu vou fazer assim para fazer um pouquinho, descontrair um pouquinho. O nosso irmão Jean falou que o instrutor, né, chegou perto da pedra grande, não é isso? Aí tinha uma aberturazinha, não te perguntou se você queria entrar e nada, te jogou lá dentro. Né? Essa é a diferença quando Lázaro, Deus chegou na morte de Lázaro, chegou lá para alguém que estava próximo, falou assim, ó, tira aquela pedra de lá, pô. Aí foi lá e tirar. Nesse caso, Jesus ordenou. Nesse caso aqui não teve nem ordenança, foi na marra mesmo, vai para dentro da pedra, vai lá ver o que tem lá dentro. Então são coisas que Deus coloca na nossa mente, né? E me lembrei muito do Homens de Honra também. Quem já viu esse filme sabe que o camarada, né? Ele usa uma armadura, ele luta, ele pula no mar, ele sai nadando, né? Passa por cima de todo mundo, é maltratado, enfim. E no final ele acaba vencendo com uma armadura, né, bem mais pesada do que a primeira que ele usava. Mas ele não desistiu. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista daquilo que Deus tinha colocado diante de você, irmãos. Por mais profundo que seja, né? Por mais profundo que seja, Deus está com você. Amém? Vamos orar? Você fica de pé, a gente vai estar orando por algumas pessoas aqui. Pai amado, Pai querido, te agradeço pela vida do Jean, continua, Deus, abençoando a vida dele, continua, meu Deus amado, derramando do teu Espírito, da tua graça, da tua mansidão, do teu conhecimento. Ó Deus, aonde ele estiver,